Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Patrícia Maciel, sou bacharel em Direito, professora de Direito Penal, integrante do projeto Código Penal Comentado. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos abordar o artigo 54, mas antes eu queria pedir para vocês assistirem os vídeos anteriores, deixarem seu like aqui embaixo e se inscreverem no canal. Também deixo aqui as minhas redes sociais para vocês, para qualquer dúvida, sugestão e se vocês tiverem interesse em materiais de apoio. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o artigo 54. O artigo 54 diz: as penas restritivas de direitos são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. Bom, esse artigo visava regular a aplicação das penas restritivas de direito, de forma que as penas restritivas de direito elas são autônomas e substitutivas da pena privativa de liberdade. Significa que primeiro o juiz ele deve encontrar a pena privativa de liberdade, que seria definitiva, e a seguir, satisfeitos os requisitos que autorizam a substituição, aí ele vai proceder à substituição. Mas por que eu falei visava? Porque, bom, esse artigo é de 1984, e aí o que aconteceu? Em 1998 foi inserido um novo artigo, o artigo 44, pela Lei 9.714, que deu uma nova aplicação para as penas restritivas de direito. Então, dessa forma, revogou o artigo 54 tacitamente, e assim passou a ser possível a substituição da pena privativa fixada em quantidade inferior ou igual a 4 anos, desde que preenchidos os demais requisitos no referido artigo 44, aqui, e seus incisos, que eu coloquei para vocês, tacitamente revogado o artigo 54 pelo artigo 44. Conforme está exposto aqui para vocês, esse artigo ele já foi estudado aqui no canal e eu indico que vocês vejam os vídeos sobre ele e sobre cada um de seus incisos, porque estão incríveis e eles são bem importantes. Agora eu queria trazer para vocês algumas considerações sobre a lei que instituiu o artigo 44 e sobre as penas restritivas de direito da doutrina, né? Começando pelo professor Fernando Rapez. Ele fala sobre as penas alternativas e a Lei 9.714 de 98. Ele diz assim: antes de seu advento, havia, além da multa, outras cinco penas alternativas, todas elas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, proibição do exercício de cargo ou função, proibição do exercício de profissão ou suspensão da habilitação para dirigir veículo. A partir da Lei 9.714 de 98, foram criadas outras 4: prestação pecuniária em favor da vítima, perda de bens e valores, proibição de frequentar determinados lugares e prestação pecuniária inominada. Dessa forma, atualmente, o Código Penal ele contempla, além da já existente e conhecida pena pecuniária, outras 10 sanções alternativas: prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, 5 interdições temporárias de direito, proibição do exercício de cargo, função pública ou mandato eletivo, proibição do exercício de profissão ou atividade, suspensão da habilitação para dirigir veículo, entendemos que essa foi extinta pelo novo Código de Trânsito Brasileiro, proibição de frequentar determinados lugares e proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Prestação pecuniária em favor da vítima, prestação pecuniária inominada e perda de bens e valores. Da mesma forma, eu trouxe aqui para vocês também um pouquinho do doutrinador André Stephan. Esse livro é incrível, inclusive, eu recomendo para vocês. Ele vai trazer um pouquinho sobre as penas alternativas. Bom, as penas alternativas, ele diz, significam todas as penas criminais que não envolvam o encarceramento. Dividem-se em penas restritivas de direitos e pena de multa. O nosso legislador, como se verá, não primou pela absoluta técnica ao elencar o rol de uma e outra. Veja, por exemplo, a pena de prestação pecuniária, artigo 45, parágrafo 3º do Código Penal, que apesar de sua indisfarçável natureza monetária,
é arrolada como pena restritiva de direito, ou ainda a limitação de fim de semana, que consiste em evidente prisão descontínua, pois o agente permanece durante algumas horas aos finais de semana na casa do albergado, mas também é listado como pena restritiva de direitos. E bom, meus queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu deixo aqui novamente, deixa eu trocar aqui, os meus contatos, então fiquem à vontade, caso eu tenha ficado alguma dúvida, ou vocês tenham interesse, como eu disse no começo, de materiais de apoio, eu fico à disposição. E até a próxima. Muito obrigada pela atenção.